4 de janeiro de 2016. O ano começa muito bem. Acabou de chegar aqui da Abel, meu novo notebook, a Abel 1843 Fi. Talvez um dos lançamentos mais importantes da década, por ser este aqui o primeiro notebook com desempenho real de desktop, componentes de desktop como GPU e CPU, e ainda por cima pode ser feito overclock, tanto da GPU, da CPU e da memória. Vamos conhecê-lo primeiro externamente, observando atenção aos detalhes de qualidade e acabamento, iluminação por LED na tampa, o belíssimo logo da Abel. Essa iluminação por LED podemos escolher até 8 cores diferentes. Uma visão aqui da parte frontal dele, nós temos duas entradas de ar, um design moderno e sóbrio ao mesmo tempo. Já na lateral esquerda, mais uma vista do acabamento dele. Nós temos aqui nos conectores duas RJ45 Ethernet Killer 2400 1 GB para ser usadas na configuração Double Shot, 3 conectores USB 3.0, as conexões padrão saídas de som, outra vista agora do lado direito. Aqui temos a entrada de cartões de memória 6 em 1, mais um USB 3.0. E do lado, uma novidade, aqui temos um USB 3.1 tipo C, que serve como saída Thunderbolt, Mini DisplayPort 1.2 ou HDMI 2.0. Duas entradas Mini DisplayPort 1.2 e a trava Kensington Lock. Já na parte posterior, nós temos 3 saídas de ar, são 3 coolers, 2 coolers para GPU, 1 cooler para CPU, uma saída HDMI 2.0, mais um USB 3.0 e o conector de alimentação de 4 pinos. Nas laterais, temos 2 alto-falantes da Onkyo de 2.2 watts, e o detalhe do logo da Abel. Na parte inferior, temos o subwoofer da Onkyo de 2.5 watts. Notem que esse notebook não tem bateria removível, assim como ele também não tem unidade leitora gravadora óptica interna embutida. Com um consumo TDP da GPU de 165 watts e um TDP do processador, o i7 Skylake, de 95 watts, a alimentação, nós temos aqui a fonte de 330 watts com um conector de 4 pinos. Essa fonte pesa 1,2 kg com os cabos. Outra característica que chama a atenção do 1843, ele não possui unidade interna óptica. Para quem precisar, terá que optar pela compra de uma unidade externa. No meu caso, eu fiz a opção por uma unidade LG, leitor gravador de Blu-ray, com conexão USB 2.0, sendo basicamente um notebook gamer. Tem um touchpad um pouco maior do que um notebook convencional, leitor fingerprint de impressão digital para desbloqueio. As teclas dele são muito suaves de funcionamento, não tem o clique, uma tecla silenciosa, assim como o teclado gamer do tipo chiclete, com as teclas gamers,
teclado numérico e retroiluminado, no qual podemos escolher a combinação de cores através do programa. A tecla de power, liga, desliga. A tela é uma tela Full HD LED IPS de 75 Hz, com excelente ângulo de visão, praticamente sem distorções, independente do ângulo de visão. Sound Blaster XFI MV5, junto com os dois alto-falantes da Onkyo de 2.2 watts e subwoofer de 2.5 watts. Nível de som muito alto, com excelente reprodução de graves e saída 7.1 canais digital. O 1843 conta com a Killer 1535 Wireless Bluetooth 4.1 Combo. Também tem a opção de conexões por Ethernet, duas saídas de rede RJ45 1 GB Killer 2400, que podem ser usadas na configuração Double Shot. Outra característica interessante é a iluminação da tampa do LED. São 8 opções possíveis de cor. Temos 8 opções possíveis. E também desligar. O 1843 suporta até 64 GB de memória DDR4 2133, 2400 ou 2660 e até 5 TB de armazenamento. A plataforma de processamento, formada pelo chipset da Intel Z170, o soquete 1151, um chassi especialmente desenvolvido para esse notebook, com 3 coolers, e a nova tecnologia de processadores da Intel, fabricados em 14 nanômetros, os i7 Skylake, permitem pela primeira vez a utilização de processadores de desktop num notebook. O 1843, com um processador i7 Skylake 6700K, onde o K significa que ele também é um processador desbloqueado para overclock. Tendo um clock nativo de 4 GHz, turbo 4.2 GHz, pode chegar em overclock até 4.7 GHz estáveis. No XTU, sem nenhuma modificação, ele alcançou no XTU Intel Extreme Tuning Utility 1251 marks. Como referência e comparação, o meu desktop, com um i7 de quarta geração 4790, placa NVIDIA GTX 960 e SSD para armazenamento, alcançou 541 marks. O Avel 1843 é, nesse caso, equipado com uma placa da NVIDIA GTX 980 Full Desktop. Também pode ser feito overclock com incremento do núcleo de até 700 MHz e incremento da velocidade da memória de até 300 MHz. A GTX 980 com 2048 CUDAs, com 8 GB de memória DDR5, a possibilidade de compartilhar mais 8 GB da memória DDR4 RAM do sistema, torna este tipo de equipamento ideal para quem quer trabalhar também com produção. Programas que utilizam a tecnologia CUDA, como editores e conversores de vídeo do tipo Adobe Premiere, ou programas de modelagem e renderização 3D como AutoCAD, SolidWorks, Blender, tem um equipamento fantástico e um equipamento que tem muitos anos de uso, um excelente investimento para quem quer trabalhar com produção. No meu caso, eu vou trabalhar com programas de modelagem 3D CAD e atualmente com escaneamento e renderização de imagens, corpos, figuras humanas.
Aqui estou fazendo o benchmark do jogo Tomb Raider de 2013. Notem que meu notebook está montado com a placa GTX 980 Full Desktop. Também é possível montar este equipamento com duas GTX 980M na configuração SLI, com um total de 8 GB de DDR5. Vamos ver o resultado com a 980 Full Desktop. Observem que atingiu um FPS máximo de 74 e um mínimo de 40. A modo de comparação, meu antigo Abel 1540 com um processador i7 4810 e a placa 980M com 8 GB de DDR5 atingia no máximo 48 FPS e um mínimo de 31. Então a diferença é bem grande. Já a placa 980 Full Desktop também é apta para rodar os jogos de realidade virtual que estão saindo agora em 2016. A HTC, junto com a Valve, está lançando, talvez em finais de fevereiro, o primeiro óculos de realidade virtual de consumo, que é o modelo Vive. E a placa 980 de desktop, junto com a 970 e a 980 de notebook, como é o caso deste modelo, são as únicas que têm condições de rodar os novos jogos de realidade virtual. Para entender um pouco melhor o requerimento de hardware para poder rodar os jogos de realidade virtual, observem aqui que um jogo normal, Full HD, tem uma taxa de 120 megapixels por segundo. Já para rodar um jogo de realidade virtual, temos que considerar que o próprio óculos tem duas telas, não é a tela do monitor, o óculos tem duas telas de LCD de 1680 por 1512. E a taxa pula para 450 megapixels por segundo.